Oi, pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao EPED 2024. Hoje começamos o segundo episódio do livro Uma Visão do Cristo, de Oswaldo Polidoro, e vamos continuar a contar a história de Palmério. Depois de ter desencarnado e melhorado nos seus aprendizados, ele teve o merecido recolhimento, embora ainda mantivesse alguns defeitos físicos no astral. Como será que a trajetória dele vai continuar? Isso é o que vamos descobrir na sequência da história. Depois de muito ler e aprender, Palmério acreditava que a forma certa de viver era entender, amar e seguir o plano divino. Ele sabia que não bastava apenas evitar o mal, era preciso realmente fazer o bem. Durante muitas encarnações, Palmério aprendeu que não precisava sofrer para pagar pelos erros, mas sim para aprender a lição da simplicidade, algo que ele havia perdido por causa de tantos rituais formais. Ele sentia que tinha encontrado o caminho para o céu, que era feito de simplicidade, pois se baseava no amor e na ciência. Na sua jornada evolutiva, Palmério aprendeu muito e ouviu que obedecer às leis era a verdadeira religião. Certa noite, ele teve uma visão incrível, quase como uma revelação sobre o que a lei é e como Cristo representa a inteligência das leis básicas. Ao contrário do que muitos descrevem, Palmério não viu o Cristo como uma figura radiante de luz e glória, mas sim como um homem comum, no meio da multidão, ajudando e conversando com os necessitados. Em determinado momento, o Cristo se afastou para descansar e pediu que ninguém o seguisse. Mas Palmério não resistiu e o acompanhou. Foi quando o Mestre apareceu à frente dos seus discípulos. Jesus, de forma tranquila, disse a Palmério que sabia que ele o havia seguido, porque isso era o que ele queria. O Cristo deixou claro que não tinha vindo ao mundo por ele mesmo, mas pelos seus irmãos e seguidores. E disse a Palmério que havia trazido uma mensagem que incluía uma lição, um alerta e uma oferta. Sim, a lição constituía-se de informar aos homens a respeito do Cristo interno, do Cristo esquecido e desconhecido. Isso porque as religiões deturparam nos homens o sentido inato de respeito a um Deus que é amor e justiça. Jesus disse aos homens que Deus não quer sacrifícios, e sim amor, e que a adoração deve ser feita no templo interior. Do homem, ele esperava a compreensão para os deveres íntimos, a iluminação e o desabrochamento do Cristo interno. A advertência dizia que, por estarmos às portas de uma nova era, de períodos difíceis de transição, os homens precisavam ser mais conscientes do destino do mundo e do seu próprio destino. As religiões muito desvirtuaram a humanidade e se mostrava imperativo que elas deveriam encaminhar os homens ao conhecimento correto das leis da vida, porém, o que fizeram foi corromper ensinamentos. A oferta era o cumprimento da promessa antiga, o derrame do Espírito sobre a carne, o motivo da revelação. Ele sabia que o mundo iria tirar sua vida, porém, afirmava que voltaria como Espírito para completar sua obra. E Cristo continuou dizendo: quando os homens entenderem o que vim fazer, vão perceber que meu propósito era lembrar os deveres mais sagrados, amar uns aos outros e buscar aprender o máximo possível sobre as leis da vida. Palmério, lembrando do seu sonho e da visão, sentia uma mistura de dor e alegria, e ao acordar encontrou seu rosto molhado de lágrimas. Agora, numa outra situação, vamos falar da mãe de Palmério e de mais 3 mulheres que trabalhavam no plano espiritual. Elas costumavam reunir pessoas para levar às sessões mediúnicas aqui na Terra. Faziam um trabalho duplo, ajudavam e recolhiam desencarnados, e os levavam para orações e esclarecimentos. Enquanto estava encarnado, Palmério trabalhou na seara do Senhor. As 3 mulheres disseram a ele para não achar que seu sonho tinha sido só um sonho. Ele se perguntou se realmente mereceu uma visita de Jesus, já que ele sabia pouco sobre essas coisas, e lembrou de uma velha sabedoria que dizia: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A mãe de Palmério, num dado momento, disse que eles iriam até a terra e que o transporte seria somente pensar, querer e fazer. Ele estava super ansioso, com tanta informação, e quis saber da mãe se ele voltaria a andar.
Ela confirmou que sim, e acrescentou ainda que ele iria entrar aleijado e sair curado daquele trabalho, porque era assim que Deus queria. Eles estavam todos em uma sessão espírita com a participação de Allan Kardec e muitos espíritos superiores. Explicaram a Palmério que esses espíritos estavam se apresentando de forma reduzida, por vontade própria, para conseguirem lidar com o ambiente em que estavam. Ou seja, o pensamento e a vontade, ou desejo de realizar algo, tem realmente um poder extraordinário. Basta querer para lá estar. Zé Carlos, os espíritos mais elevados precisam se adensar bastante para conseguir estar aqui no nosso plano físico. Olha só a importância das mensagens deles para Kardec. Como Kardec participava de muitas orações com médiuns videntes e psicofônicos, era desejo e autoridade do Mestre Divino que esse trabalho fosse realizado pelos colaboradores mais próximos. O trabalho do Consolador serve para restaurar as antigas revelações e culmina com o batismo espiritual de Jesus. A moral e a revelação continuam as mesmas, mas agora o objetivo é espalhar esse conhecimento para o mundo inteiro, tanto na Terra quanto nos planos espirituais. E devemos sempre lembrar uma citação do autor Oswaldo Polidoro: Espiritismo é verdadeirismo, como a lei de Deus o é, o Cristo modelo é, por ser caminho, verdade e vida, tal como o é o batismo de espírito. A generalização da revelação a quem cumpre tirar a orfandade do mundo, pelo que adverte, ilustre e consola. Durante a sessão foram vários os atendimentos a encarnados e desencarnados, e Palmério disse que tinha obtido a cura para o seu corpo de espírito. Então, vemos aqui que o merecimento que Palmério teve para a cura no seu perispírito se realizou através das vibrações ectoplasmáticas e dos fluidos eletromagnéticos que foram fornecidos pelos encarnados na oração, ou seja, irmão ajudando irmão. Durante a sessão mediúnica, Allan Kardec pediu orações por Palmério, e isso o deixou muito emocionado. Depois de se curar, um mentor lhe disse que ele precisava manter a mente em paz para que seu corpo perispiritual também ficasse bem. E aqui vemos que o homem, cuja mente se corrompe, consequentemente terá seu organismo exterior deformado. O espírito age sobre todas as gamas do perispírito até chegar no sólido, isto é, no corpo material. O corpo perispiritual é extremamente gamático, portanto, a cura poderá ocorrer na carne ou no plano astral. A criatura se cura ou se envenena pelo pensamento. Nunca é demais lembrarmos que a influência de nossos pensamentos é maior do que podemos alcançar e, portanto, pensar, sentir e agir bem é o caminho a ser seguido para se evitar a dor. O mentor explicou a Palmério que, como espírito, o corpo dele era muito sensível às ordens da mente. Por isso, seu corpo sofreu tanta deformação na última encarnação. Ainda bem que ele conseguiu manter uma forma humana, porque muitos espíritos acabam encarnando com formas animais bem inferiores e geralmente morrem logo após o nascimento devido a grandes erros. E aqui vamos mencionar a teratologia, que é o estudo das anomalias e malformações fetais e que demonstra não apenas os efeitos das taras hereditárias, mas também a influência das corrupções e deformações no perispírito. Então, Palmério, que tinha lido o relatório das suas encarnações passadas, chegou a algumas conclusões muito importantes. Ele percebeu o quanto havia se prejudicado, desperdiçando tempo, passando por dores desnecessárias e sofrendo atrofias físicas. A dor que ele sentiu foi causada por seus próprios erros e não foi um castigo de Deus. Portanto, não era uma dor bem-aventurada. Ele disse: minha história catalogada provou-me muitos atritos com a lei geral, muitas e muitas vezes divergi do determinismo, caindo em falta e penando as consequências. Caí na dor por trair a inteligência. Desci aos abismos por caçoar contra o céu. O tempo que podia ter empregado em obras de aumento espiritual e em estado de paz,
gastei-o gemendo e rastejando por vielas e abismos, por religiumes e blasfêmias. Não sofri a dor bem-aventurada dos missionários, a dor renúncia. Sofri a dor malfadada, que é a dor culposa. E aqui cabe uma colocação que eu gostaria de destacar sobre os tipos de dores para um melhor entendimento, e assim de uma forma geral. A dor bem-aventurada é missionária. Você sofre pelo próximo. Na dor prova, não cabem culpas e resgates. A dor expiatória ou purgativa é malfadada. Vejam que pensar frequentemente com revolta leva o corpo físico a deformar-se, porque esse corpo é mais sensível às ordens mentais, a uma forma inferior, se apresentando na última encarnação como deformado. De fato, as religiões formais não explicam corretamente o sentido da dor, mas a doutrina do caminho, o mesmo espiritismo, o mesmo divinismo, nos dá respostas lógicas, porque tudo funciona sob as leis divinas, e uma delas é a lei de causa e efeito. Com certeza tem a dor que a gente causa por erro e imprudência, mas as dores que vêm de vidas passadas, a gente vai ter que ajustar de algum jeito. O mentor também comentou que teria sido melhor se a gente entendesse mais sobre o fenômeno da dor. A dor pode fazer a gente ficar submisso ou revoltado, e Palmério acabou se tornando um revoltado. A importância do conhecimento tem seu peso. Quanto mais o espírito conhece, sabe e aprende, tudo isso o ajudará em suas decisões e atitudes. Durante a oração, a mãe de Palmério comentou que viria uma nova era. Roma já havia tirado o batismo do Espírito e imposto a idolatria em nome da verdade. Ela acrescentou que, como Cristo está sempre à frente dos acontecimentos, ele está observando tudo e que o tempo do Consolador prometido vai chegar. E nós, que já estamos no século XXI, tendo as obras de Kardec e a complementação com as obras de Oswaldo Polidoro, que é a reencarnação de Kardec, temos tudo à nossa disposição para compreender o sentido moral da vida. Voltando à história, a mãe de Palmério explicou que se Kardec, que também é Elias, está trabalhando na Terra para colocar as coisas no lugar, é porque o Divino Mestre o está guiando. É super importante mantermos a vigilância com paciência. Querer as coisas muito rápido é precipitação, e precipitar é acabar errando. Palmério comentou que para ele, qualquer tipo de dor era simplesmente insuportável. A dor dura o tempo de renovação intelectual harmonizadora. Sem a adoção intelectual moralizante, nenhuma dor cessa. Ele continuou dizendo que usar a dor como um caminho para a liberdade está indo contra o plano celestial. As verdadeiras virtudes não vêm da dor, mas sim da glória. Para despertar essas virtudes, a gente precisa crescer em inteligência e pureza, e não em tormentas e reclamações. Aliás, Palmério ressaltou na sua narrativa que a dor e o amor têm sido motivos para discussões sem fim, por serem os dois polos que comprimem e impelem o mundo sem fim das emoções, o campo vasto da sensibilidade individual. Lembremos que o amor e dor são fatores antagônicos. A finalidade do amor é eliminar a dor, assim como a luz elimina as trevas. A única dor que, na verdade, tem beleza e tem que ser suportada é a dor missionária, porque encerra o lume do amor pelo próximo. Os espíritos que vêm com essa missão são Cristos, são irmãos preparados para fazer com que a humanidade evolua. Depois da oração, Kardec fez os agradecimentos, o trabalho foi encerrado e todos retornaram para suas regiões no astral. Ao final da sessão, Palmério estava muito feliz. Sua alma parecia estar nas nuvens e sua vibração era como uma prece constante. Ele sentia um verdadeiro êxtase. Sua mãe lhe disse que ainda haveria muito a aprender sobre doutrinas e conceitos. Só o amor realmente eleva as pessoas. O amor vivido de verdade nunca atrai. Palmério agradeceu a Deus por tudo e todas as almas tão caridosas que o ajudaram. Uma das mulheres, com uma aura de elevação espiritual, lhe disse: "Querido irmão, pague com a mesma moeda, amando e servindo."
Ela também acrescentou: irmão e amigo, a inteligência esclarecida ilumina seu caráter e marca o começo de uma nova era para você. Espero que não voltes atrás. A luz tem um poder duplo, afasta as trevas quando chega, mas também as atrai quando se vai. E ao se despedir, ela se transformou em luz e desapareceu no espaço. Palmério estava tão emocionado e feliz que sentiu Deus dentro dele. Ele queria falar, mas não conseguia. Só olhou ao redor e percebeu que estava bem, sem nenhum problema físico. Aí sua mãe disse: olha, filho, como os mensageiros do Senhor aparecem como trabalhadores simples. Isso é para nos ensinar a humildade e mostrar a importância de colocar o amor a serviço de outros. Então Palmério e sua mãe voltaram para casa no astral e ele não precisou mais ir ao centro de recuperação. No novo ambiente, Palmério ficou encantado com tudo o que viu, com as plantações de árvores frutíferas e decidiu dar uma volta pela área. Ele percebeu que muitos ainda tinham vontade de comer coisas parecidas com o que comiam na terra. Já os mais avançados em psiquismo se alimentavam de frutos, sucos e energias fluídicas. Quem tinha mais poder de pensamento ou vontade sublimada conseguia se sustentar apenas com isso. Zé Carlos, aqui cabe a observação de que em certas regiões ou em céus evoluídos, o espírito não tem necessidade de alimentação de espécie alguma. Em outra parte do astral, Palmério começou a estudar e praticar o uso do poder mental. Com meditações, orações e uma alimentação leve, ele conseguiu desenvolver uma grande capacidade de influenciar o fluido cósmico com sua vontade. Então, ele foi enviado para uma cidade vizinha para ajudar em um trabalho de socorro, junto com um grupo que também colaborava com Allan Kardec. Veja que quando estava em sono profundo, Kardec era levado a locais onde tudo vinha à sua mente, e quando acordado, ao escrever, tudo já estava filtrado, porque a codificação resume uma síntese doutrinária elaborada por altos mentores do plano espiritual, numa relação harmoniosa entre os dois planos. Os mentores mandaram um recado para Kardec pedir que ele fosse dormir cedo, porque havia uma reunião importante pela frente. Palmério foi convidado a participar e ajudar, transmitindo as mensagens. Na reunião, apareceram os grandes reveladores da história da Terra, embora estivessem mais discretos do que o normal. Um irmão falou em nome de Jesus e destacou que todos os esforços seriam voltados para a unificação religiosa, baseando-se no Consolador ou Espiritismo, que é a promessa do Cristo. Palmério comentou que a firmeza, a certeza e a autoridade das palavras do mentor se sentiam como fortes descargas elétricas para ele. Ele ficou extasiado com o nível altíssimo de inteligência no ambiente, sentindo que todos ali eram impactados pelas ondas mentais desses espíritos iluminados. Foi aí que o mentor explicou a obra do Cristo. Todos os reveladores anteriores ao Cristo, menores ou maiores, tenderam com seus ensinos para o secretismo, evitando a disseminação dos conhecimentos pelo povo. Fizeram esoterismo, edificaram ou endossaram a iniciação oculta. Jesus desceu ao meio dos seus tutelados, precisamente para rasgar o véu do templo, para fazer o inverso, para batizar no Espírito, a fim de legar a todos o direito de, pelo Consolador, atingir o conhecimento das questões espirituais, penetrar os arcanos da vida universal. Por isso é que na hora cíclica vimos de sua ordem restaurar o Consolador e forçar sua disseminação entre todos os povos. Porque, irmãos, no batismo de Espírito está a chave da unificação religiosa. O enviado de Jesus brilhava como uma luz incrível e tinha uma posição muito alta, mas não revelou seu nome. Para Palmério, esse evento foi super marcante. Alguns anos depois, quando ele teria que reencarnar, sabia que precisaria cumprir o que foi combinado. Ele se sentia como um pequeno servo saindo de um estágio inferior e agradeceu muito a Deus por ter na mente a grandeza daquele evento incrível, aquela linda visão do Cristo. Durante suas lutas e trabalho futuro com irmãos que sofriam,
Bastava uma simples concentração para lembrar daquele encontro com grandes guias da humanidade, que ainda o ajudavam e lhe permitiam ajudar outros sobre a importância de um recolhimento sublime. Para ele, isso foi uma verdadeira bênção celestial. Quer saber qual será o mandato de Palmério na próxima encarnação? Isso você descobrirá no próximo episódio. Fique ligado, curta os vídeos aqui no YouTube e aproveite para aprender mais com as obras de Oswaldo Polidoro. Não se esqueça de compartilhar esse ciclo de estudos com amigos e familiares e visite o site conhecerparatransformar.com.br para ter acesso a conteúdos muito interessantes e atualizados para a sua reflexão. Até lá!